Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu oro para que os próximos momentos sejam de muita edificação para você. Você vai assistir a cortes do Bom Dia Jesus. Várias palavras que nós ministramos ao longo desses dias de programa ao vivo, você vai poder acompanhar aqueles que mais falaram ao nosso coração e também falaram ao coração de cada ouvinte da Rádio e TV Pão da Vida. A você que está assistindo pelo YouTube, você que me acompanha aí pelo Instagram e também pelo canal da TV Pão da Vida na Telecab, seja ricamente abençoado. Não se esqueça de curtir esse vídeo. Por favor, compartilhe. Meu irmão, compartilha, você nos ajuda demais. E inscreva-se nas redes sociais da Igreja Pão da Vida, tanto no YouTube quanto também no Instagram. Então depois você me conta se você foi abençoado. Comenta aqui embaixo quais são suas expectativas. Nós estamos em serviço ministerial, por isso nós estamos apresentando um Bom Dia Jesus ao vivo, mas você vai ser abençoado aí por essas palavras. Deus te abençoe. Que Deus te abençoe nessa manhã. Esse é o quadro Palavra do Dia. E, gente, se eu pudesse dar um título para a reflexão de hoje, seria: será que Deus está me vendo? Essa é uma das perguntas que muitos de nós já fizemos em várias fases da nossa vida. Você que está acompanhando o Bom Dia Jesus, ou você que está assistindo esse vídeo posteriormente, será que você já fez essa pergunta? Você que está me assistindo aí agora, vendo esse vídeo, será que você já fez essa pergunta? Será que Deus está me vendo? Será que o Senhor está me enxergando? Deus, o Senhor está vendo isso? Essas perguntas, elas atemorizam o nosso coração. Essas perguntas, elas nos assustam. Porque a gente tem medo até de estar pecando, né? Você faz essa pergunta: será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está me vendo? Será que Deus está me vendo? Será que Deus está me ouvindo? Deus, como? Por quê? Essas perguntas muitas vezes assustam o coração do crente. Mas eu quero mostrar para você na palavra de Deus que você não é o único que já fez essas perguntas. Alguns irmãos estão dizendo aqui: Pastor Gabriel, eu falo sempre isso. Mas e quando a gente tem as nossas dúvidas? Quando a gente tem as nossas indagações? Quando a gente tem esses questionamentos que doem na alma? O que é que a gente deve fazer? Vamos para a palavra. Isaías capítulo número 40, verso de número 27 diz assim: por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Isaías 40, 27. O profeta Isaías é levantado por Deus. E esse capítulo 40 começa uma mensagem de consolo. Se você tiver com a sua Bíblia aí, quiser depois ler o capítulo 40, você vai ver que todo o capítulo 40 é uma mensagem de consolo, é uma mensagem de proclamação de liberdade do Senhor para aquela nação que estava sofrendo tanto, para aquela nação que estava desestimulada, para aquela nação que estava sem energia. Começa dizendo assim, ó, no verso de número 2: falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo de sua escravidão já acabou e que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. O início do capítulo 40, no verso 1 diz: consolem, consolem, diz o Senhor, o meu povo. Então o capítulo 40 é uma mensagem de consolo. É uma mensagem onde Deus está trazendo paz, onde Deus está trazendo quebrantamento, onde Deus está trazendo calma, calmaria ao coração de Israel. Esse é o capítulo 40. Só que quando chega no verso 27, acontece isso. Por que você diz, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor? O que é caminho encoberto ao Senhor? Deus não está vendo. O que significa esse verso 27 aqui? O meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa desapercebido diante de meu Deus. Está dizendo o seguinte: Deus, o Senhor não está vendo o que é que está passando? A Nova Versão Transformadora traduziu assim: como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Jacó, por que você diz como Deus não vê o que se passa? Deus, o Senhor não está vendo. Quantas vezes o crente passa por injustiças no seu local de trabalho? O crente passa por injustiças na sua vida, na sua família, por calúnias, por provas, por dificuldades, e o crente diz assim: o Senhor não está vendo. O Senhor não está vendo o que está passando aqui. O crente está no meio do deserto e diz: o Senhor não está me vendo.
é exatamente o que a nação de Israel sentia em seu coração. Você percebe como a Bíblia ela tem amparo. Por isso que é tão importante o crente ler a palavra de Deus, porque a Bíblia ela tem amparo, ela tem auxílio, ela tem socorro para essas indagações que você tem medo de fazer, que tem medo. Medo por quê? Você tem medo, rapaz, se eu falar isso, será que eu estou pecando contra Deus? Será que se eu falar isso, Deus vai ficar chateado comigo? O povo estava falando isso. A nação escolhida dele estava falando isso. E qual foi a resposta de Deus? Verso de número 28. Primeiro, eu quero dizer para você que essas perguntas existiram na Bíblia Sagrada. Os porquês da vida, as dúvidas da vida, elas existiram. E qual é a resposta de Deus para essa nação que estava em dúvida? Verso 28 do capítulo 40 de Isaías. Será que você não sabe, você não ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. A sabedoria dele é insondável. A primeira coisa, a resposta que Deus usa por meio do profeta Isaías para dizer para aquela nação que estava falando: Senhor, o Senhor não está me vendo? Eu não canso e eu não me fatigo. Ou seja, Deus não para de trabalhar. A Bíblia está garantindo para todos nós, escute isso, a palavra de Deus está garantindo para todos nós. Nós temos um Deus que não se cansa, nós temos o Deus que não se fatiga. Ele é o Criador dos confins da terra, Ele é eterno, Ele nem se cansa e Ele não se fatiga. A Bíblia está dizendo, Ele não para. O nosso Deus não para. Muitas vezes você está dizendo, o Senhor não está me vendo? Será que Deus está parado? Será que enquanto eu estou passando por isso, Deus está quieto, Deus está parado, Deus não está sem fazer nada? Ele nem se cansa, Ele nem se fatiga, Ele não para de trabalhar. Enquanto você está aí no seu local de trabalho, enquanto você está aí na sua casa, enquanto você está assistindo essa mensagem, o Senhor está trabalhando em favor de você. Eu quero que você tome posse dessa palavra no seu coração. Deus está trabalhando em seu favor. O Senhor trabalha em favor daquele que nele espera. E ele fala, a sabedoria dele é insondável. Quando Isaías fala que a sabedoria de Deus é insondável, ele está falando, não dá para compreender não. Talvez você esteja aí no meio do seu deserto, dizendo, o Senhor não está me vendo. Aí de repente aparece um anjo e fala, Deus está te vendo sim. A sabedoria dele é insondável. Foi a mesma coisa que aconteceu em Gênesis 16 com Agar. Agar tinha recebido uma sentença, Agar tinha recebido a condenação de morte e ela pegou e vazou. Agar começou a ser perseguida pela sua senhora Sarai. Na época não era Sara ainda, era Sarai. E ela fugiu da presença de Sarai, porque estava sendo duramente perseguida por causa da criança. E Agar no meio do deserto, a Bíblia diz que o Senhor ouviu o choro, o Senhor viu e ouviu o choro do menino. Agar, eu ouvi o choro do menino. Agar no meio do deserto, está em Gênesis capítulo número 16, essa história é tremenda. Agar, uma escrava egípcia, Deus viu ela. Se Agar, irmão, pensa comigo, é só você raciocinar um pouquinho. Se Agar na posição de escrava, Agar na posição de gentílica, ela estava afastada do povo de Deus. Agar longe, Deus viu. Agar no verso de número 8, o anjo perguntou para ela, Agar, serva de Sarai, de onde vem? Para onde você vai? E ela disse, eu venho fugida da face da minha senhora Sarai. Então ele disse, torna-te para a tua senhora e fica debaixo da mão dela. Aí o anjo diz, multiplicarei sobremaneira sua descendência, que não será contada por tão numerosa que será. Deus está abençoando. Aí no final do capítulo 16, no verso 13, ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava, dizendo, tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê, Jeová Roi, o Senhor que me vê. Rapaz, que coisa tremenda. Agar, escrava, foi vista pelo Senhor. Imagina você sendo filho de Deus.
Imagina você sendo filha de Deus, você que está na patente de filho, uma escrava, foi vista, ouvida e teve seu clamor socorrido pelo Senhor e recebeu uma palavra de bênção do próprio Senhor. E tu, meu irmão, que você é filho, você senta na mesa. A sabedoria dele é insondável. Talvez você não esteja entendendo por que você está passando por isso agora. Pastor, eu não estou entendendo. Eu sei, mas Deus sabe de tudo. Eu não estou entendendo por que eu estou passando por essa prova. Eu não estou entendendo por que eu estou no meio desse deserto. Eu não estou entendendo por que é causa disso. Eu sei, mas a sabedoria de Deus é insondável. Entre ficar questionando, entre ficar murmurando e confiar, eu prefiro confiar, não sei você. Eu prefiro crer que no dia que eu aceitei Jesus, eu entreguei minha vida a Cristo. E que toda a minha vida está no controle do Senhor. Toda, sem exceção. Minhas finanças, meu casamento, meu trabalho, meus sonhos, minhas metas, meus projetos. Tudo está no controle de Deus. Se eu aceitei Jesus, eu o aceitei para que Ele seja Senhor da minha vida. Detalhe, você aceita Jesus como Senhor. E por isso que você é salvo. Aceite Jesus como Senhor da sua vida. Aí depois a gente traduziu como Senhor e Salvador, mas a verdade é que é senhorio de Cristo. Ou seja, Ele é dono da sua vida. Se eu aceitei Jesus, Ele passa a ser dono da minha vida. Eu não mando mais em mim. Então por que eu vou temer se a minha vida está no controle dEle? Começa dizendo isso. Não se cansa, não se fatiga. A sabedoria dEle é insondável. Aí ele continua. Ele fortalece o cansado. Voltando para Isaías 40, verso 29. Ele fortalece o cansado. Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Fortalece o cansado. Multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Você não entendeu que você só está de pé ainda porque Deus tem multiplicado suas forças. Esses dias eu estava olhando para a nossa história. Nossa história como igreja. Nossa história como família. Um ministério Pão da Vida. Domingo aqui tinha tanta gente, rapaz. E eu lembro que eu fiquei do lado de um irmão daqui da igreja. Domingo agora passou. Fizemos uma celebração externa aqui, um culto de ação de graça maravilhoso, domingo que passou. E eu olhando para uma multidão de gente. Eu fiquei do lado do irmão da igreja, que o nome dele é Max, é o guitarrista do Pão da Vida Music. Eu dizendo, meu irmão, você lembra do começo humilde, como era simples? Olha o que chegou. E a tendência é só crescer. E eu raciocinando, e eu pensando, rapaz, a gente só chegou até aqui porque Deus multiplicou as nossas forças. Porque Deus fortaleceu quando a gente estava cansado. Talvez você esteja dizendo aí da sua aflição, do seu deserto, você não está me vendo, mas você só está ainda vivo porque Ele fortalece o cansado. Porque Ele dá forças ao que não tem nenhum vigor. Tem noção que é isso? Quando é uma palavra, é a palavra profética, é uma palavra viva, é uma palavra eficaz. Quando as minhas forças estão se esgotando, a Bíblia diz, Ele fortalece o cansado, Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Rapaz, é muito forte isso, irmão. É para a glória de Deus isso, meu irmão. Ele fortalece o cansado. Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Rapaz, que coisa tremenda. Você só está de pé porque Deus multiplicou suas forças. Você não, irmão, para pensar um pouquinho. Para e pensa um pouquinho. Diante de tudo que você passou, não já era para tu estar prostrado diante de alguma situação, não? Tipo, jogado, ou dentro de um quarto depressivo, ou afundado em uma bebida, afundado em uma droga, em uma cachaça, afundado, triste, angustiado, abandonado pela sua família, abandonado por tudo e por todos, e você ainda está aí de pé. Como? Ele multiplica as forças, Ele fortalece o cansado. Você só está de pé porque Ele fortalece o cansado. Então talvez você esteja dizendo, o Senhor não está me vendo. Aí Deus diz, eu estou lhe vendo e estou lhe fortalecendo. Pastor, eu queria sair desse deserto, mas nesse deserto que tu está passando, irmão, é nesse deserto que Ele está fortalecendo. Entendeu? Tá ligado? É nesse deserto que Ele está fortalecendo suas estruturas,
que Ele está segurando você com mão forte, Ele está sustentando você. Como é que pode você no deserto, sem trabalho, sem recursos, e não falta comida, não falta água? Como que pode? Eu não queria estar no deserto, mas nesse deserto você não está desnutrido, você não está desidratado, você não está morto, você está vivo. Como? Fortalece o cansado, multiplica as forças que não tem nenhum vigor. E só está de pé por causa de Jesus, por causa dele. Aí ele continua: os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. Rapaz, essa palavra é muito bonita. Ele diz: pensa nas pessoas que têm muita energia, pensa nas pessoas que têm todas as probabilidades, pensa nas pessoas que têm muita garra, muita determinação, que para elas tudo dá certo. É os jovens. E ele fala: até os jovens se cansam e se fatigam. Até jovens, ele disse aqui, até quem tem muita energia, energia sobrando, até quem tem muito, falta. Até quem tem muito, acaba. Mas para você que confia em mim, para você que espera em mim, eu renovo as suas forças. Eu te faço subir com asas como águia. Pastor, eu estou aqui no chão, atolado, mas Deus te faz subir com asas como águia. Olha para a tua vida, olha para o teu passado, olha lá para a tua história. Você estava atolado no lamaçal do pecado, atolado, triste, desenganado. O que eu amo na Pão da Vida é porque a Pão da Vida é uma casa de restauração. Certa vez eu orei ao Senhor e eu fiquei confuso, eu estava confuso porque até então eu não tinha entendido o propósito da nossa igreja, da nossa família. Nós sempre recebemos dezenas de pessoas, para a glória de Deus. Nós recebemos dezenas, já recebemos centenas de irmãos que vieram de outros lugares, outros ministérios, outras culturas de igreja. E essa galera chega toda arrebentada, chega toda quebrada, toda acanhada, igual cachorro quando apanha muito, fica desconfiado pelos cantos. Essa galera que a gente recebe na Pão da Vida. E eu orava e dizia: meu Deus do céu, eu angustiado, porque eu dizia: Senhor, manda uns crentes assim, que tem problema, mas tem menos. Porque parece que o Senhor mandou os mais problemáticos, parece que o Senhor mandou os que tem as histórias mais difíceis para cá, Jesus. E eu estava encabulado, porque eu dizia: meu Deus, porque eu via muito problema. Era toda semana aconselhamento pastoral, palavra, oração, e trabalhando, e todo tipo de gente você pensar: traficante, ex-prostituta, macumbeiro, cracudo, alcoólatra, todo tipo de gente, religioso, fariseu, rapaz, todo tipo de gente. E começou a ir chegando, eu dizia: meu Deus do céu, manda uns crentes assim para ajudar nós. Eu queria uns crentes para ajudar a gente a fazer a obra, mas o Senhor está mandando o crente para a gente fazer a obra na vida dele, Jesus, nós não está dando de conta não. E até que o Senhor fez a gente entender, Ele falou: a Pão da Vida é uma casa de restauração, meu filho. A Pão da Vida é uma casa de restauração, meu filho. Aqui é o lugar onde o perdido, onde o doente vai ter a chance de se levantar. Foi aí onde o Senhor começou a despertar eu para essa consciência e perceber que aqui é o lugar onde as forças são renovadas, onde aqueles que estão abatidos vão subir com asas como de águia. E eu fico tão feliz. Eu comecei a entender isso, porque eu percebi que o propósito da igreja, não somente da igreja Pão da Vida, mas o propósito da igreja de Jesus é ser uma casa de restauração. A igreja é para ser esse lugar, a casa de restauração, onde a pessoa chega toda quebrada, onde a pessoa chega exausta, onde a pessoa chega caída, onde a pessoa chega toda afundada, mas ela é renovada pelo Senhor. Ela sobe com asas como que de águia, ela volta a correr, ela volta a voar, ela volta a celebrar. Esse é o propósito, esse é o lugar, é a casa do Senhor. É isso que é o Evangelho. Evangelho é restauração para os perdidos, Evangelho é cura para os doentes.
Talvez você esteja dizendo: Senhor, o Senhor não está me vendo. Ele diz: eu estou vendo. Eu estou te restaurando. E eu estou te fortalecendo. Eu estou multiplicando as tuas forças. E já já você vai sair voando desse deserto. Você não para, meu irmão. É por causa dele. É por causa dele que você não para. Deus te abençoe. A Nova Story é a loja da Nova Juventude da Igreja Pão da Vida. E eu vim te apresentar um pouquinho do que temos nessa loja, que está incrível. Senhor Jesus, hoje eu venho aqui para falar diretamente para você, amada irmã. Você mulher que já tem recebido convites para levar a palavra de Deus e tem recusado, porque tem medo, não sabe por onde começar. Eu venho aqui então para te dar uma dica. Essa Bíblia, ela vai te ajudar. A Bíblia da Pregadora. A versão dela é a Almeida Corrigida e eu quero te mostrar aqui, ó. Ela vem com alguns esboços que vão te orientar para você dar início os primeiros passos no ministério que o Senhor já tem confiado a você. Por que eu trago essa dica? Porque eu sei o quanto é importante a gente se sentir segura, com confiança, daquilo que nós temos que repassar. Então, essa é a Bíblia da Pregadora. Você vai estar em contato com a Nova Story, vai dizer assim: a Bíblia que a pastora Ângela me indicou, tá? Que tem uns esboços. E aí você fala com as meninas aqui da Nova Store. Se você não é de Mossoró, não tem problema. Elas enviam, né? A Nova História envia para qualquer lugar do Brasil. Se você é de outro país também, está desejando adquirir a sua Bíblia. E Bíblia é aquele investimento que é para a vida toda. Então, adquira já a sua Bíblia da Pregadora aqui na Nova Store. E que Deus abençoe grandemente e te use poderosamente em lugares que o Senhor já tem reservado para você chegar. Deus te abençoe em Cristo. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pastor Gabriel Batley. Seja bem-vindo à Rádio e TV Pão da Vida e você está no programa Bom Dia Jesus. Esse aqui é o quadro A Palavra do Dia, a mensagem devocional de Deus para o seu coração. Gente, estou muito feliz de poder estar aqui mais uma manhã compartilhando um pouquinho daquilo que Deus fala comigo, com cada um de vocês. E hoje, se eu pudesse dar um título para essa reflexão, seria A um Clamor de Distância. Olha que coisa linda! O nosso socorro está a um clamor de distância. Hoje pela manhã, eu acordei com um versículo, assim, com a leitura do Salmo 107. E comecei a ler o Salmo 107 e percebi as maravilhas dele. O Salmo 107, ele é um salmo bastante interessante, porque ele fala de várias circunstâncias que a vida faz com que a gente sofra. E logo em seguida ele diz assim: então clamaram ao Senhor e Deus os resgatou. E quando eu comecei a ler esse salmo, meu coração foi muito edificado, porque eu percebi que muita coisa que a gente sofre está a um clamor de distância da gente ser livrado. Mas vamos ver o salmo, vamos ler e você vai entender. Salmo de número 107, a epígrafe diz: Deus salva de todas as tribulações. Olha que coisa linda! Deus salva de todas as tribulações. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, que Ele os resgatou da mão do inimigo. Congregou dentre as terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram errantes pelo deserto, por lugares áridos, sem achar cidade em que pudessem morar. Famintos, sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que pudessem morar.
que eles deem graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas, para com os filhos dos homens, pois saciou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Se você continuar fazendo a leitura desse salmo, você vai perceber várias circunstâncias da vida, várias tribulações, e o salmista sempre confirmando que Deus nos socorre. Nesses primeiros versículos, nessa abertura do Salmo 107, ele fala de como nós estávamos e o que nós somos hoje. Todas as vezes que eu estou triste, todas as vezes que eu estou angustiado, todas as vezes que eu estou preocupado, aflito, ansioso, é só eu me lembrar de quem eu era. Todas as vezes que eu temer o futuro, eu lembro de quem eu era no passado e olho para o meu presente. Eu não vou ter medo do futuro. Como assim, pastor Gabriel? Não entendi. No verso número 2, ele diz: digam os remidos do Senhor, que ele resgatou da mão do inimigo. Verso 2 do Salmo 107, os remidos do Senhor, que ele resgatou da mão do inimigo. A minha vida estava na mão do diabo, porque eu era um pecador sem arrependimento. Eu era um pecador que não conhecia Jesus. A minha vida estava debaixo do jugo do diabo. E o Salmo 107 já abre dizendo: todos os que Deus remiu, todos os que Deus remiu, os remidos do Senhor. Se você der um Google aí e colocar remir, significa libertar, resgatar, tornar a obter. Meu irmão, isso é muito forte. A nossa cultura, ela tem dificuldade de entender essa palavra resgate, porque nós nunca fomos escravos fisicamente de ninguém. Nós éramos escravos espiritualmente do pecado. Mas isso daqui era o seguinte: você era escravo do pecado, administrado por Satanás, a sua vida era, e o Senhor lhe remiu. Ele tomou você, Ele tornou a obter você, Ele te livrou do jugo do inimigo e te trouxe para os braços dele de amor. Ele te libertou das garras do diabo, da mão do diabo, te resgatou com mão forte e hoje você é remido. Você percebe isso? É isso que o Salmo 107, no verso 2, está dizendo. Ele, o Senhor, digam todos os remidos, Ele os resgatou da mão do inimigo. Aí ele conta a nossa história. O Salmo 107, ele conta a nossa história. No verso número 4 diz: andavam errantes pelo deserto. Nós andávamos errantes pelo deserto da vida. Andar errante significa andar sem rumo. Andar errante significa andar sem rumo pela vida. Não tinha rumo, não tinha propósito, não tinha direção. Era como uma pessoa perdida. E realmente éramos pessoas perdidas. A gente andava errante pela vida, batendo de um lado para o outro, nas ruas, nas estradas, de porta em porta de trabalho, com os relacionamentos. No Salmo 107 diz: andavam errantes pelo deserto, por lugares áridos, sem achar cidade em que pudessem morar. Está falando que não tínhamos abrigo. Não tínhamos abrigo, não tínhamos um lar. Você pode ter até uma casa, mas só com Jesus você vai ter um abrigo. Pega isso daí e coloca no seu coração. Você pode até ter uma casa, mas abrigo é só se Jesus estiver nela. Tá falando que a gente vivia, que a gente andava errante por lugares áridos, sem achar cidade que pudéssemos morar, famintos e sedentos, desfalecidos de alma. Eu gosto muito quando o salmista ele fala desfalecidos de alma. Desfalecidos de alma. O que significa, pastor? A minha alma não estava saciada. A minha alma tinha fome. O meu coração tinha sede. E o salmista ele traduz exatamente um ser humano sem Jesus. Um ser humano sem Jesus, ele é sedento. Ele é faminto. E às vezes nem sabe. É aquela parada do vazio que tem no seu coração que só pode ser preenchido por Deus. O vazio do seu coração não vai ser preenchido pelo dinheiro, pela casa, pelos relacionamentos, pelos filhos, pelos netos, pelos diplomas. Ter família é uma bênção. Ser casado é uma maravilha. Ter filhos, glória a Deus. Netos, bênção.
Faculdade, casa, pagar tuas contas, ter o seu trabalho, maravilha, mas nada disso vai preencher o vazio. Nada disso vai preencher o vazio. Por isso que desfalecia a alma e andávamos famintos e sedentos. E aí o que aconteceu? O que fazer? Para o coração faminto, para o coração sedento. Aí vem o verso de número 6. Aleluia. No verso de número 6 do Salmo 107 diz: então, na sua angústia, Deus não esperou eu sair da minha angústia para poder me ouvir. Como assim? Tem gente que só vai lhe ouvir, que só vai lhe ajudar quando você sair da miserabilidade. Você saiu da angústia, você tem voz. Mas enquanto você está aí, pé rapado, sofrido, açoitado, ninguém te escuta, ninguém te ouve, porque você não tem importância, né? Afinal, você não tem importância. É assim que as pessoas pensam, é ou não é? É muito difícil você encontrar alguém para lhe ajudar quando você está mal. É muito difícil você encontrar alguém para lhe socorrer quando você está aflito, quando você está na necessidade. Quando você está bem, se multiplicam as mãos que te ajudam. Quando você está feliz, quando você está com dinheiro, quando você pode oferecer algo, se multiplicam as pessoas. O que precisar, estou aqui, ó, dá um abraço. O que você precisar, meu irmão, eu estou à sua disposição. O que você precisar, minha irmã, é só mandar uma mensagem. Eu estou aqui para você. Quando você está bem, quando você está com dinheiro, quando você está com a vida equilibrada, com tudo tranquilo e pronto para oferecer, as pessoas vão se chegar. Elas vão dizer: olha, só mandar mensagem. Que precisar, viu? Ligue para mim a hora que for. Você é meu amigo. A hora que for, pode me ligar. É ou não é desse jeito? É desse jeito. Só que no Salmo 107, verso 6, diz que mesmo na minha angústia, naquele lugar que ninguém me ouve, naquele lugar que ninguém me escuta, naquele lugar que ninguém quer saber de mim, eu posso clamar ao Senhor e Ele vai me ouvir. Rapaz, isso é muito bonito. Sabe por quê? Porque Deus não tem interesse em você que você possa oferecer nada a Ele. Como assim, pastor Gabriel? Deus não está interessado nas coisas que você possa oferecer a Ele, não. Deus não está interessado naquilo que você possa oferecer para Ele. Deus está interessado em você. Porque tudo aquilo que você possa dar para o Senhor já é dele. Tudo aquilo que você possa dar para o Senhor já é dele. Deus não quer seu dinheiro, Deus não quer o seu trabalho, sua mão de obra. Deus quer você. Quando Ele tiver você, todo o resto também, meu irmão, já é dele. As pessoas talvez queiram seu dinheiro, as pessoas talvez queiram suas conexões, queiram que você possa oferecer, mas Deus, Ele está interessado na sua vida. Na sua vida. Na sua vida. Era essa a batida de frente de Jesus com os fariseus hipócritas. Com os fariseus hipócritas que estavam interessados nas ofertas que as viúvas, que os pobres podiam dar, na oferta que os ricos podiam dar no altar. E Jesus olha para os fariseus e diz: eles não são mais preciosos do que todas essas coisas? Jesus olhou para um fariseu que estava na sinagoga a ensinar e disse: todo sábado você desata o seu animal para ir comer, para ir beber água. E essa filha de Abraão, que há 18 anos é prisioneira de Satanás, eu não posso socorrer? Jesus estava dizendo: eu me interesso por ela. Na minha angústia, na sua angústia, no dia da angústia, no meio da minha aflição, clamaram ao Senhor. Lembra que eu estava errante. Não está falando de pessoas que já eram crentes. Isso é muito importante a gente frisar. Incrível como Deus não escuta a oração só de crente. Eu amo falar isso, sabe por quê? Porque tem uns crentes que acham que Deus é exclusivo. Não, Deus é meu. Deus é exclusivo da gente. Não tem nada a ver, galera. Deixa eu falar um negócio pra você. Deus não é todinho seu. Você que é todinho dele. A galera que clamou aqui, o povo que clamou aqui, é que andava errante pelo deserto, que andava com a alma desfalecida, que andava faminto. Meu irmão, não importa. Qualquer pessoa
da terra, qualquer pessoa que esteja viva, não importa se ela é de uma religião de Umbanda, se ela é islã, se ela é espírita, se ela é católica, se ela é crente, se ela é ateia, se no coração dela ela crê e com a boca clamar, o Senhor ouvirá. Meu irmão, não existe barreiras. As barreiras que existiam, o véu que estava posto, Jesus pegou, rasgou e jogou fora. Aleluia! Meu irmão, não importa. Imagina uma pessoa lá, um satanista, um ateu, com um cão nos coros. Se na angústia dessa pessoa, ela com o coração crê e com a boca confessar, a Bíblia diz que ela vai ser salva. Rapaz, o evangelho é loucura para os homens, é escândalo para o judeu, é blasfêmia para o grego, porque não faz sentido. Pastor Gabriel, o que é que o senhor está dizendo? Você está dizendo que se o ateu fazer uma oração, Deus vai ouvir? Vai! Eu amo Jesus. Se o ateu fizer uma oração, Deus vai ouvir. Se o incrédulo, o ímpio, clamar na sua angústia, a Bíblia diz que se creres no coração e com a boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Então esse povo aqui, na sua angústia, clamou ao Senhor. Sabe o que aconteceu? Ele livrou das suas tribulações. A um clamor de distância. E aí diz: conduzi-os pelo caminho direito. O evangelho começa com uma decisão que me faz entrar por uma porta, que faz eu trilhar um caminho em direção ao alvo. Isso é muito bonito, né, gente? A porta, o caminho e o alvo é Cristo. A porta, o caminho e o alvo é Cristo. Ó, Tiago Vieira, você que gosta do estudo da palavra. A porta é Cristo. O caminho é Cristo. O alvo é Cristo. É justamente o que a Bíblia está dizendo aqui no Salmo 107. Eu entro pela porta. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Em João 15, Jesus disse: eu sou o caminho. E a Bíblia diz: prossigamos para o alvo, em direção a Cristo Jesus, a estatura de varão perfeito. Ou seja, Ele me conduziu pelo um caminho direito. O Senhor me livra das tribulações. Conduz pelo caminho direito, para que fossem a cidade em que pudessem morar. Em Jesus encontramos um abrigo verdadeiro. A gente tem que entender o seguinte: quando você for ler a Bíblia, for ler um salmo, você tem que pensar na mentalidade do compositor, na mentalidade do escritor bíblico. Como assim? Imagina você perdido num deserto. Porque assim, hoje pra gente, ler isso daqui, ó, conduzi-os pelo caminho direito para que fossem à cidade em que pudessem morar. Pensa nisso, ó, concentra agora, entenda meu raciocínio. Eu posso ler assim: conduzi-os pelo caminho direito para que fossem à cidade em que pudessem morar. Bênção, glória a Deus, aleluia. Mas o que realmente isso significa na mente, qual era o pensamento do escritor, do salmista, quando ele compôs isso daqui? Vamos lá, antigamente não tinha muitas estradas, antigamente não tinha muitas cidades, antigamente não tinha Airbnb, não tinha Booking, não tinha hotel. O que máximo tinha eram algumas hospedarias, e eram pouquíssimas nas cidades grandes. Ou seja, imagina você com fome, com sede, no meio do deserto, não sabe nem que rumo fica a próxima cidade. Para a gente hoje entender isso, pastor, não consigo nem imaginar. Era a realidade daquela época. Imagina você, um peregrino, fazendo uma viagem, se perde no meio do deserto. Você não sabe onde fica a próxima cidade. A sua comida já acabou, a sua água já acabou. Você nem tem o que comer, nem tem o que beber, nem tem onde dormir, e você está no meio do deserto. Essa era a realidade que o salmista queria retratar.
Essa era a realidade. Você está perdido no meio de um deserto, sem comida, sem bebida, sem direção. Você não sabe para onde fica a próxima cidade. O salmista está tentando retratar isso. Aí ele disse: se você clamar ao Senhor nesse lugar, se você, peregrino, clamar ao Senhor deste canto de fome, sede e perdição, o Senhor vai lhe livrar, vai te ouvir e vai conduzir você pelo caminho direito. Ou seja, Ele vai mostrar a você o caminho que deve andar. Esse caminho vai dar num lugar de abrigo, onde você vai poder recobrar suas forças, onde você vai poder comer, vai poder beber, vai poder descansar. Essa é a ideia do salmista. A gente consegue ver isso quando a gente entende o pano cultural da Bíblia, o fundo cultural. Porque pra gente hoje é difícil assimilar isso, porque todo lugar tem hotel, todo lugar tem pousada. Raramente a gente faz uma viagem que acaba a água, que acaba a comida. Mas esse povo aqui, meu irmão, não tinha. Esse pessoal aqui era só na confiança em Deus. E nessa confiança em Deus, eles encontravam abrigo, encontravam comida, encontravam bebida e descanso para o coração. Eu quero encerrar fazendo só a leitura do verso 9. Saciou a alma sedenta, encheu de bens a alma faminta. O Senhor vai fazer isso com o seu coração. Encher seu coração de bondade, encher seu coração de saciedade, de prazer. Pega essa palavra, meu irmão, guarda no seu coração. A paz do Senhor Jesus. Minha amada irmã, você sabe que você é escolhida. Você já tem sentido e se deixado ser usada por Deus. Você tem essa alegria de ser um instrumento nas mãos de Deus. Já tem dado os passos na sua caminhada, na sua jornada, no seu ministério e sente que precisa se aprofundar. Então eu venho aqui para te dar uma dica que eu também recebi e continuo buscando as dicas, as orientações de quem já tem mais experiência do que eu. E é tão bom a gente compartilhar daquilo que a gente recebeu e nos ajudou na nossa jornada. Amém? Então, eu recebi uma dica da minha tia, missionária Aparecida Borges. Lembro-me que certa vez eu perguntei para ela assim: tia, quais são as bíblias de estudo que a senhora me indicaria para que eu possa estudar, me aprofundar? E conforme ela foi me dando as dicas, eu fui comprando aquelas bíblias, entendendo que era investimento para a minha vida ministerial. E eu agradeço muito pelas orientações que recebi dela. Glória a Deus pela sua vida, missionária Aparecida Borges. E uma das bíblias que ela me orientou a adquirir foi essa, a Bíblia da Pregadora Pentecostal. Ela vem assim, gente, ó, nessa caixa. E vou abrir aqui para vocês conhecerem um pouquinho. Porque eu particularmente eu gosto muito de Bíblia grande. E hoje especialmente de letras maiores também. Olha como ela é linda. E o importante para o seu estudo é que ela vem, vou abrir aqui para você conhecer um pouquinho. Ela vem com estudos bíblicos e com esboços. Esses estudos, eles trabalham muito estudos temáticos. Aqui, por exemplo, o Deus da Esperança vai trazer uma introdução, logo em seguida, algumas referências dentro dessa temática e, claro, o Senhor vai te dar o entendimento e revelações na palavra. E vai ser muito útil na inspiração do Senhor para você ministrar aonde o Senhor te enviar. O desejo do meu coração é que o seu ministério, a sua vida, seja sempre uma bênção para as pessoas por onde você for. Que Deus te abençoe poderosamente e que a sua alegria seja contínua em levar a palavra de Deus. Nova Story é a loja da nova juventude da Igreja Pão da Vida. E eu vim te apresentar um pouquinho do que temos nessa loja que está incrível. E você está no programa Bom Dia Jesus? Esse aqui é o quadro, a palavra do dia, a mensagem de Deus para o seu coração. Eu oro para que essa palavra venha falar com você nessa manhã.
Se eu pudesse dar um título para essa reflexão, seria: será que Deus mudou de ideia? Será que Deus mudou de ideia a meu respeito? Vamos lá então. Livro de Jó, capítulo de número 23, verso de número 13. Livro de Jó, capítulo 23, verso de número 13. Mas se Deus resolveu alguma coisa, quem o pode convencer a mudar de ideia? O que ele quiser, isso ele fará. Pois ele cumprirá tudo o que está ordenado a meu respeito. E muitas coisas como essa ainda tem planejado. Pois ele cumprirá tudo o que está ordenado a meu e ao seu respeito. Muito bem, meus amados, essa palavra falou muito forte ao meu coração e essa foi daquelas que eu abri a Bíblia e Deus falou comigo. Vocês conhecem a história do patriarca Jó. Jó foi um homem que da noite para o dia ele perdeu tudo. Perdeu seus filhos, perdeu suas posses e por fim perdeu sua saúde. E a coisa mais comum que acontece com cada um de nós quando estamos passando por provação, e digo para você, nenhum de nós experimentou, eu oro para que nenhum de nós tenha experimentado nem ao menos 10% daquilo que Jó experimentou. Porque Jó ele foi do luxo ao lixo muito rápido. Ele tinha tudo e de repente não tinha mais nada. Como eu disse para você, ele perdeu todas as posses. Ele perdeu os seus filhos e ele perdeu a sua saúde. Tragédias acontecendo uma em cima da outra. E o livro de Jó é sobre a postura que ele tem diante das aflições. Mesmo que você esteja sofrendo, eu creio que você não sofreu tanto quanto Jó. Jó chegou a um ponto de ficar no chão, sentado em cima de cinzas, se coçando com um caco de telha, porque ele estava com o corpo cheio de feridas. Mas no capítulo número 23, eu olho para esse homem tão moribundo, tão miserável. Eu olho para esse homem tão aflito, tão judiado. E ele diz o seguinte: será que Deus resolveu? Será que se Deus resolveu alguma coisa, alguém pode fazer ele mudar de ideia? Alguém pode convencer Deus a mudar de ideia? O que ele quiser, isso ele fará. Pois ele cumprirá tudo o que está ordenado a meu respeito. Quando eu olho para essa palavra, meu coração se enche de fé. Por quê? Porque eu vejo um homem que sofreu muito mais do que eu já sofri em toda a minha vida. E ele diz assim: Deus não muda de ideia. Às vezes as nossas lutas e as nossas provações fazem com que a gente pense: será que Deus mudou de ideia? Será que Deus desistiu de mim? Você já pensou isso em algum momento da sua vida? Você que está assistindo aí o Bom Dia Jesus, está assistindo essa palavra no YouTube, em qualquer lugar de transmissão que nós estamos transmitindo, você já pensou isso? Seja sincero. Não vamos parecer super crentes agora. Será que Deus mudou de ideia? Será que aquelas promessas que Deus fez quando eu era mais jovem, será que aquelas promessas que o Senhor falou para mim quando eu era criança, será que Deus mudou de ideia? Será que o Senhor mudou os planos? É sobre isso que Jó fala. Se ele resolve alguma coisa, quem é que pode convencer Deus a mudar de ideia? Muitas vezes nós estamos achando, pensando no nosso coração que Deus mudou de ideia, que o plano que ele havia preparado para nós não vai mais se cumprir, e nós falamos isso por causa das aflições que passamos. Nós falamos isso por causa das dores que sofremos. Nós falamos isso porque o nosso coração fica atribulado. A gente fica ansioso, a gente fica preocupado, a gente chora, a gente ora. E a gente olha e faz aquela pergunta: Deus, por que eu estou passando isso? Deus, o que está acontecendo na minha vida? Você olha para o seu filho, vê seu filho lá. Você olha para seu esposo, vê seu esposo lá. Olha para sua casa toda desmantelada e você diz: meu Deus do céu, misericórdia, Jesus. O que é que está acontecendo? Será que o Senhor mudou de ideia? Onde está aquela promessa? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Onde está aquela promessa? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.
Onde está aquela promessa? Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Muitas vezes nós não queremos admitir, mas nós fazemos essas perguntas. Eu faço, você as faz. Mas vamos para a palavra. Diante das dúvidas do seu coração, encontre resposta nas palavras de Deus. Diante das dúvidas do seu coração, encontre resposta na palavra de Deus. Para cada dúvida do seu coração, há um versículo que vai falar poderosamente com ele, que vai ser resposta de Deus para ele. Quando a gente olha para a palavra, o homem que estava sofrendo horrores disse: se Deus resolveu alguma coisa a meu respeito, quem pode convencer meu Deus a mudar de ideia? Se Deus resolveu abençoar, quem pode convencê-lo a mudar de ideia? Mas pastor Gabriel, a minha situação não me diz isso, a minha vida não me diz isso. Meu irmão, o crente tem que aprender a olhar depois da tempestade. Se você olha o aqui e o agora, você cai. Se você olha a lágrima deste momento, você para. Mas se você tomar posse da palavra de Deus que diz: o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Se você tomar posse da palavra de Deus, na boca de Jesus ele disse: meus filhos, atravessem o lago, vocês chegarão do outro lado. Pode ser que no meio desse lago enfrente duras tempestades, mas Jesus disse: vocês vão chegar do outro lado. Se nós tomarmos posse com firmeza da palavra de Deus, meu irmão, a gente vai triunfar. A Bíblia diz nas palavras de Jó: o que ele quiser fazer, isso fará. Você tem noção que ninguém impede o agir de Deus? Ninguém impede o agir de Deus. Ninguém. Satanás não tem poder para impedir o agir de Deus. Satanás não tem poder para mudar os planos do Senhor. Jó diz que os planos do Senhor são imutáveis. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Os planos de Deus para a sua vida não mudaram. Nós mudamos. As circunstâncias ao nosso redor mudam, mas os planos de Deus para a nossa vida permanecem os mesmos. Permanecem os mesmos. Uma vez Deus me usou, eu vou abrir esse parênteses, porque quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Uma vez Deus me usou para ministrar uma palavra a um rapaz que estava desviado. Esse rapaz, Deus me deu uma palavra de conhecimento a respeito da vida dele. Palavra de conhecimento é aquela palavra que Deus revela aquilo que só Ele sabe e só a pessoa sabe. Um rapaz estava na igreja, eu não me lembro qual é o evento que eu estava pregando, mas foi um evento da Pão da Vida, acho que foi um encontro com Deus, ou foi um janeiro profético, foi um evento muito abençoado, eu me recordo do momento. E eu cheguei para esse rapaz e disse para ele, foi no encontro com Deus, cheguei para esse rapaz e disse: você pensa no seu coração que as promessas de Deus para a sua vida estão mortas. Você orou dizendo: Deus mudou de ideia. Você orou dizendo que não queria mais porque achava que Deus não queria mais você. E eu comecei a falar nessas palavras, falando ao coração dele, dizendo o seguinte: você não volta porque pensa que Deus desistiu daquelas promessas. Você está triste, você está com desejo de voltar para a igreja, você está com desejo de voltar para o seu chamado, mas você acha impossível Deus fazer de novo. E eu estou aqui para dizer um negócio para você: Deus não mudou de ideia a seu respeito. Deus não mudou o plano que tinha para a sua vida. Quem mudou foi você. Quando eu falei isso, o homem desabou. Pá! O homem desabou. Ele chorava, o coração dele estava tão angustiado, ele chorava compulsivamente. Deus não mudou os planos que tinha a seu respeito. E por que eu estou contando esse exemplo desse rapaz? Ele estava afastado, voltou para Jesus, mas não estava com coragem de voltar a batalhar. Não tinha mais coragem de pregar, de cantar. Ele era cantor. Uma bênção. Tinha medo. Ficava tímido. Você chamava ele para ministrar, ele dizia: vou não, tenho medo. Você chamava ele: participe do culto. Não, pastor, não me sinto bem para isso, não consigo, eu temo. Era desse jeito.
Depois dessa palavra, a vida dele mudou da água para o vinho. Não por causa da palavra do pastor Gabriel, não, por causa da palavra de Deus. Porque eu disse para ele o seguinte: o que Jesus mandou eu falar, os planos de Deus para a sua vida não mudaram. E eu estou aqui para falar a mesma coisa para você no Bom Dia Jesus nessa manhã. E não importa se você está assistindo ao vivo, se vai assistir essa palavra depois, os planos de Deus não mudam. A palavra de Deus diz: se o nosso Deus resolveu alguma coisa, quem o pode convencer a mudar de ideia? Quem convencerá Deus a mudar de ideia? Meu irmão, não tem oração contrária que impeça Jesus de fazer alguma coisa. Oração contrária. Gente que ora para derrubar o outro. Pastor, isso existe? Existe. Gente que ora para que o outro não consiga, rapaz. Tu acha que Deus escuta oração contrária? Oração contrária. Querendo cancelar você diante de Deus. Dobra o joelho e diz: Deus, fulaninha de tal isso, cicraninha isso, meu Deus, não sei o que. Você acha que Deus recebe? Você acha que Deus vai ouvir as pessoas que são contra você? Meu irmão, se Deus ouvisse a quantidade de gente que é contra o Ministério Pão da Vida, rapaz, nós não estaríamos de pé não. Sabe por que nós estamos de pé? Porque Deus não ouve, porque Deus não liga. Deus não liga. Deus não ouve. Deus não liga. Deus não liga para a roda de escarnecedor. Deus não liga. Deus não liga para falatório de ímpio. Deus não liga. Ah, pastor, eles dizem que eu nunca vou conseguir, eles falam que eu nunca vou ter espaço, eles falam que eu nunca vou ter vez, ele diz: homem, saia daí, não é o seu lugar, você não tem jeito aí. Tu acha que Deus vai mudar os planos por causa dessa panelinha do cão? Tu acha? Você acha mesmo que Deus vai dar ouvidos às pessoas que são contrárias a você? Eu não ligo, eu não me importo. Eu me importo com o que meu Deus pensa a meu respeito. Meu Deus pensa o que de mim? É isso que eu me importo. Deus não muda não, meu irmão. Deus não muda não. Você se sente fraco, a promessa está lá de pé. Você se sente cansado, Deus diz: eu estou contigo. Você se sente abatido, Deus diz: eu renovo as tuas forças. Se Deus resolveu alguma coisa, quem pode convencê-lo a mudar de ideia? O que Ele quiser fazer, isso fará. Ponto final. Se Deus colocou uma mão assim e disse: eu vou abençoar, eu vou fazer crescer, ninguém pede. Ninguém pede. Deus colocou uma mão assim: eu vou abençoar, eu vou fazer crescer. Eu quero ver que... Meu irmão, não tem quem desmanche não, meu irmão. Irmão, não tem capeta no mundo que desmanche. É incrível, porque não consegue. Não consegue, não. O inimigo tenta lhe derrubar, mas não consegue. Porque é a mão de Deus que está sobre a sua vida. Ele viu você, meu irmão. Não, meu irmão, Ele lhe viu, acabou-se. Deus escolheu, está escolhido. Deus resolveu abençoar, está abençoado. Deus fez a promessa, está prometido. Eu posso mudar de ideia. Eu posso dizer para você hoje, a coisa mais favorita da minha vida é isso. Hoje o que eu gosto mais é isso. E amanhã eu dizer: gente, não gosto mais disso, gosto de outra coisa. Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aí, o verso 14, vem a palavra que diz: Ele cumprirá tudo que está ordenado a meu respeito. Será que você pode fazer uma declaração agora em voz alta de onde você está? Eu lhe desafio a fazer essa declaração. Você vai fazer essa declaração para o Senhor, uma declaração de fé, uma declaração de confiança, uma declaração para Cristo. E essa declaração será em voz alta para que o Senhor ouça e para também que o inimigo, o inferno, todo o inferno ouça. Você vai dizer o quê? O que é que eu vou dizer, pastor Gabriel? Eu creio que o meu Deus cumprirá tudo o que está ordenado a meu respeito. Você pode repetir isso em voz alta, meu irmão, com voz de autoridade. Procure alguma pessoa que está aí do seu lado, procure algum crente, não precisa nem ser crente, procure alguém e fale assim: eu creio que o Senhor cumprirá tudo o que está ordenado a meu respeito. Eu creio, eu, Gabriel, creio que Deus cumprirá tudo.
tudo o que está ordenado a meu respeito. O que Ele planejou para a minha vida, eu vou viver. A missão que Ele planejou para a minha vida, eu irei cumprir. As bênçãos que Deus preparou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, eu vou viver. Meu irmão, não vou deixar nada de fora. Não, meu irmão. Eu não vou deixar nada para o inimigo. Nada. Não vai sobrar nem migalhas para o diabo, porque eu vou viver tudo o que meu Deus preparou para mim. Não vai sobrar migalhas para o diabo. Eu vou viver tudo o que Deus preparou para mim. Eu quero tudo, meu Deus. Eu quero o privilégio de ser filho, eu quero uma família para pertencer, eu quero uma vida de milagres, eu quero uma história de providência, eu quero acordar de manhã e chorar na sua presença. Eu quero dormir de noite com o coração grato, sabendo do teu cuidado. Eu quero orar pelos enfermos, eu quero expulsar demônio daqueles que estão manifestando. Eu quero pregar a mensagem aos cativos. Eu quero viver o que o Senhor preparou para a minha vida. Tudo que Deus preparou para a minha vida, eu recebo. Verso 14 de Job 3. Ele cumprirá tudo o que está ordenado a meu respeito. Eu creio que Deus cumprirá tudo o que está ordenado ao meu respeito. Se você crê, meu irmão, toma posse dessa palavra. Deus te abençoe. Pais queridos, eu espero que você tenha sido ricamente edificado por essa sequência de palavras aí. Qual foi a que mais falou ao seu coração? Comenta aí embaixo. Não se esqueça de compartilhar. Compartilhe a Rádio e TV Pão da Vida. E eu agradeço especialmente a cada irmão que oferta e que dizima nessa obra. Toda a Rádio e TV Pão da Vida, toda a Igreja Pão da Vida é mantida por doações. Você sabe que nós temos a Casa do Pai, a Igreja Pão da Vida, a TV Pão da Vida, e tudo isso é graças a Deus, que move corações. Então, muito obrigado a você que dizima, a você que oferta. Curta, compartilhe. Deus te abençoe.